Boa noite, pessoal aí da psicanálise. Nós estamos retornando aos nossos vídeos e queremos agradecer aos 395 inscritos. Aqui quem vos fala é o psicanalista Charles Lins. Temos bastante coisa novamente para divulgar para os nossos queridos inscritos. Passamos um tempo sem postar porque estávamos envolvidos em alguns projetos pedagógicos e ainda estou envolvido em alguns projetos pedagógicos, mas com ânimo a gente vai novamente retornando, porque é muito bom falar em psicanálise, é muito bom a gente estudar a psicanálise. A psicanálise é a ciência que eu digo sempre que salvou a minha vida depois da minha crença em Deus. Ela foi uma ciência que realmente me fez me redescobrir. Foi uma ciência que me fez me reencontrar consigo mesmo, resolvendo as minhas neuroses, ressignificando as minhas culpas e faltas e não aceitações de algumas atitudes, e também aceitações daquelas coisas que eu podia mudar em minha vida através das análises, através dos setes, onde a minha psicanalista realmente trabalhou bastante comigo. Então, neste vídeo nós queremos falar algo muito importante para os nossos queridos amigos a respeito do amor e da transferência, Porque nós sabemos que na cadeira do psicanalista você está ocupando o lugar do suposto saber. Então você tem que saber como você vai lidar com outro ser, Então eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você curta, que você clique no sininho, que você compartilhe, e nós vamos novamente voltar a trabalhar juntos, aprendendo psicanálise um com o outro, Seus comentários são importantes. É interessante você também, além de você escutar este vídeo, você também buscar conhecimento se você é psicanalista, porque o psicanalista ele sempre está em constante aprendizado. E você que não conhece a psicanálise, você que não tem talvez um psicanalista e tem um pouco de receio para querer buscar uma ajuda do psicanalista, não tenha medo. A psicanálise, através do profissional psicanalista, ela vai te ajudar a você se reencontrar, a você crescer, a você evoluir. Um grande abraço e curta esse vídeo aí. Olá pessoal, a nossa aula hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a respeito do amor de transferência. E estava pensando aqui, por que nós nos preocupamos tanto com este tema, e por que ocupamos, passados já quase 100 anos, de um texto como Observações sobre o amor transferencial. Parece estranho para nós, para olhos estrangeiros, que nós, os analistas, continuemos vasculhando as obras de Freud para encontrar inspiração na solução dos problemas que a clínica nos coloca no presente, no seu dia a dia. Cada paciente que nós atendemos, cada sete que nós adentramos, nós nos preocupamos com este tema tão palpitante. Recentemente, uma colega me transmitiu espanto que seu cunhado cardiologista sentia-se quando havia debruçar-se na leitura do caso do Homem dos Lobos, escrito em 1914, para que esse universo científico dos anos 80 são o limite permitido para uma pesquisa que pretenda ser algo mais que histórica. Sem tentar discutir a cientificidade da psicanálise e deixando de lado alguns exageros talmudistas na leitura da obra de Freud, nós sabemos que os seus textos têm sido referência permanente dos analistas.
objeto constante de leituras que se recriam cada vez mais. Visitamos suas obras. Quando nós adentramos nas suas obras, isso chega ao ponto de, às vezes, não se saber mais o que ele próprio escreveu. Nos dá uma confusão em nossa mente. Tal é o atravessamento que suas obras possuem daqueles que têm sido leitores. Há um Freud kleiniano, lacaniano, winnicottiano. Por outro lado, a formação dos analistas repete muitas vezes a própria história da psicanálise. História essa que, como bem tem descrito e como se bem se tem descrito, o Manonini é a história do vencimento das resistências mais do que a ignorância. Nos inícios da prática psicanalítica, vemos um Freud preocupado pelo que ele conceituava como falsa conexão. O ponto central da sua técnica consistia no desmantelamento da ligação errada que o traumatismo tinha ocasionado. Os recursos mobilizados tinham como objetivo o desfazer o engano para assim assegurar a continuidade da vida mental. Você paciente. Assistimos a uma sucessão de técnicas que Freud utilizou, hipnose, sugestões até chegar à livre associação, que se transformou em sinônimo de psicanálise. A preocupação pela descoberta da verdade consciente marca essas épocas heróicas e históricas e leva Freud a atitudes que hoje nos parecem radicais. Para a nossa psicanálise, vamos dizer, contemporânea, não é infrequente uma postura detetivesca, como a de um Sherlock Holmes na procura do desvendamento do crime. Para isso ocorrer, não só há uma leitura de indícios, senão também as informações obtidas das mais diferentes fontes. Nesse modo de proceder, o conceito de resistência cumpre um papel fundamental. A verdade deve ser como arrancada do paciente, pois seu eu resiste a admitir aquilo que poderia libertá-lo. Esse enfrentamento, colegas, nós vemos que reflete não só uma época, ele reaparece nos inícios da formação analítica e marca, às vezes demasiadamente, o estilo em que alguns analistas concebem a sua prática. Uma certa atitude desconfiada forma parte do savoir-faire do analista, embora em alguns assuma matizes francamente persecutórios. A transferência é uma descoberta demorada. Embora o conceito tivesse sido usado no contexto da interpretação dos sonhos, como sinônimo de deslocamento, transporte, ele foi assumindo aos poucos um papel fundamental na prática da psicanálise. Temos nos acostumado a pensar a transferência associada à resistência, a mais poderosa resistência no campo da psicanálise. A qualificamos de positiva ou negativa, segundo seja carinhosa ou hostil. Falamos também da neurose de transferência. Aquele trabalho de detetive ao que nos referimos antes fica assim muito mais complexo. Não se trata não só por parte do analista, como de uma leitura dos indícios. Sua presença faz dele próprio uma pista. Não é mais comunicar a vencer a resistência. A sua leitura é, por sua vez, lida pelo paciente e variará segundo o lugar aonde o analista é colocado. Lugar materno, lugar paterno, fraterno, lugares clássicos que a psicanálise pesquisou com os lugares de repetição transferencial, repetição que faz obstáculo e permite ao mesmo tempo a elaboração da transferência. A ideia de uma contra-transferência concomitante complica mais o processo, quer seja na sua versão de transferência do analista, quer naquela outra, sentimentos do analista provocados pelas identificações projetivas do paciente, a que nos acostumou a escola inglesa. A contra-transferência ocupou o cenário da psicanálise, gerando muitas controvérsias. A interpretação e a análise mesma mudou a partir da introdução do conceito de transferência. Conceitos como de neurose e transferência
assim o testemunho. A prática da psicanálise se centrou na análise da transferência. Freud sustenta que a neurose deve ser substituída por uma neurose artificial gerada no setting analítico. Agora bem, analisar a transferência não deve confundir-se com uma autorreferência. Concorda comigo? Nem sequer nas orientações que entendem a transferência como abarcando a totalidade da relação analisando o analista, que comungam com o que no final dos anos 70 ficou denominado técnica de tradução simultânea. Analisar a transferência significa transpor as associações do paciente simplesmente para a pessoa do analista. E ainda, a interpretação da transferência não supõe necessariamente uma referência explícita à pessoa do analista. Temos nos familiarizado com diferenciações tais como a interpretação da transferência e interpretação na transferência, que auxiliam a conter excessos às vezes frequentes no início da formação e na obediência cega a algumas orientações doutrinárias, que muitas vezes pecamos nisto. Retornando ao questionamento inicial, por que ainda hoje voltar ao texto amor de transferência? Eu particularmente gosto desse texto. O tema central do artigo, a transferência erótica, em si mesmo instigante, é alternado com assuntos que podem parecer laterais, mas que, ao modo do meu ver, marcam modos diretivos de conceber a prática analítica. Já no primeiro parágrafo surge uma interessante questão. Freud afirma: todo principiante em psicanálise provavelmente se sente alarmado, de início pelas dificuldades que lhes estão reservadas quando vier a interpretar as associações do paciente, lidar com a reprodução do reprimido, né? Lidar com o conteúdo reprimido não é fácil. Quando chega a ocasião, contudo, logo aprende a encarar estas dificuldades como insignificantes e, ao invés, fica convencido de que as únicas dificuldades realmente sérias que tem que enfrentar residem no manejo desse conteúdo transferencial. Interpretar as associações é comparado aqui a manejar a transferência, e o manejo da transferência parece não só algo mais difícil, mas também algo mais amplo que a simples interpretação. Efetivamente, quando um paciente declara abertamente estar enamorada pelo seu analista, a interpretação parece insuficiente para dar conta da situação. A insistência em interpretar pode ter valor de rechaço. As palavras perdem seu poder evocativo, metafórico, e são lidas como indicadores de aceitação ou rejeição. Sabemos que foi por isso mesmo que o amor de transferência foi pensado como transferência negativa, como resistência, mas ainda a subjetividade do analista está aqui particularmente em jogo, supondo que ele próprio não se veja envolvido, é no mínimo exigido dele uma resposta comprometida na qual a isenção parece encontrar seus limites. Agora bem, essa é uma situação de exceção. A aplicação da psicanálise além das fronteiras da neurose, o trabalho com o psiquismo não atravessados pela simbolização, o descobrimento das novas patologias, o tratamento dos chamados casos difíceis, entre aspas, parece indicar que os psicanalistas precisam, nesses mais de 100 anos da psicanálise, ampliar os seus recursos. Muito se discute hoje as fronteiras da psicanálise. Não há encontro de psicanalista no qual não surja a questão do que é e do que não é análise. Essas discussões têm às vezes um caráter meramente narcisista. Trata-se de afirmar de que o que eu faço é análise e o que o outro faz não é. Rivalidades, vaidades estéreis que se desviam do verdadeiro desafio, dar conta de uma clínica cada vez mais complexa. Gosto muito dessa metáfora que Sylvia Blanchard utiliza.
para pensar essas fronteiras. Quando há inconsciente constituído, sintoma, atravessamento de linguagens, estamos no Manhattan da psicanálise. Em muitas psicanálises, contudo, não saímos do Bronx. É nesse sentido que eu acho o texto de Freud sobre o amor de transferência exemplar. Não só ele nos coloca frente aos limites do interpretável, frente àquele que requer manejo, condução ou intervenção. Vai a preferir Lacan, como ele faz do vivido transferencial, um tratamento surpreendente. Apesar dos argumentos em prol de uma teoria de repetição do infantil, o vivido transferencial, embora a repetição, é visto como tendo o mesmo status da realidade que qualquer outra vivência. O amor transferencial é tão substitutivo quanto qualquer outra escolha erótica da vida psíquica do paciente, e nesse sentido não é menos real. Freud diz, em outras palavras, podemos verdadeiramente dizer que o estado do enamoramento que se manifesta no tratamento analítico não é real. É verdade que o amor consiste em novas adições de antigas características e que ele repete reações infantis, mas este, pessoal, é o caráter essencial de todo estado amoroso. Não existe estado deste tipo que não reproduza protótipos infantis. Resumindo, portanto, não temos o direito de contestar que o estado amoroso que faz o seu aparecimento no discurso do tratamento analítico tem o caráter de um amor genuíno. Se parece tão desprovido de normalidade, isto é suficientemente explicado pelo fato de que estar enamorado na vida comum, fora da análise, é também mais semelhante aos fenômenos mentais anormais que os anormais. É justamente nesse realismo da transferência que ela encontra-se o seu poder de cura. E por esse realismo também que a transferência é lugar de neogênese e transformação. É interessante nós fazermos esta análise e retomemos o texto de Freud e o assunto central, quando ele fala a respeito da transferência erótica. Parece evidente que, não histéricas, na maioria, as pacientes de Freud imaginavam como capazes de erotizar a transferência. Ele afirma que na reivindicação amorosa as pacientes procuram certificar-se de sua irresistibilidade, destruir a autoridade do médico, rebaixando ao nível de amante, fazendo uso de uma declaração de amor como meio de colocar à prova a severidade do analista, de maneira que, se ele mostra sinais de complacência, pode esperar o chamado à ordem por isso. Ou seja, todos os ingredientes de um bom quadro de histeria, uma posição reivindicatória, assentada no complexo de castração, uma sexualização das figuras paternais ligada à insatisfação edípica, uma rivalidade fálica com os homens e, por último, uma inocência de consequências castradoras. Não diria que hoje um tal conjunto de fenômenos seja tão difícil manejo, pelo menos para um analista medianamente inteligente e experimentado. Outro tipo de paciente pensadas e não diferenciadas das primeiras dos textos seriam as mulheres de paixões poderosas, que não toleram substitutos, são filhas da natureza que se recusam a aceitar o psíquico em lugar do material e que, nas palavras do poeta, são acessíveis apenas à lógica da sopa, com bolinhos por argumentos. Agora bem, sabemos que frágeis são as fronteiras que separam esse tipo de paciente de algumas modalidades de paranoias, em especial de algumas formas de erotomania, assim como do desafio perverso, com que facilidade a reivindicação fálica se tinge de nuances persecutórias, que difícil pode resultar às vezes discriminar o desejo da vingança derivado da humilhação decorrente da abstinência do analista, de uma vingança produto de uma atividade delirante em estruturação. Como custa às vezes separar o ressentimento neurótico de algumas das formas do rancor paranoico? Sabemos que não estar atentos a essas diferenças, não calcular adequadamente os perigos envolvidos, pode ter o preço de uma vida, às vezes a do analista. Quem está familiarizado com o ambiente psicanalítico paulista sabe que não estou falando metaforicamente.
É conveniente, quando abordamos as questões da paixão amorosa, não banalizar. É esse um terreno de bordas imprecisas e de consequências, por vezes, devastadoras. Queria referir-me aqui, para terminar, algumas formas de transferência menos grave, mas não por isso menos dramática, nas quais a presença do analista é recoberta por uma tensão que às vezes ameaça o faz de conta da análise. Tudo acontece como se fosse um plus de realismo, tivesse que ser a todo momento neutralizado, como se o dispositivo analítico emprestasse uma exagerada substância. Não se trata, porém, de pacientes com defeitos na sua simbolização, mas sim, na minha experiência, com carências precoces, orfandades, afastamentos bruscos das figuras parentais na mais terna infância. A transferência oferece já um lugar para o reordenamento do vivido, se não do nunca experimentado. Surge então um erotismo de não alcançar a dizer, uma necessidade de ir além das palavras. Suponho que esse tipo de paciente seja, pela sua meiguice, pelo seu desamparo, desperte, mais do que os outros, a tentação ferenciana. Vivemos épocas duras, colegas. A psicanálise perdeu parte do seu prestígio social e do seu charme, infelizmente. Às vezes eu me pergunto se isso não é, em parte, uma coisa boa. Os psicanalistas nos acomodamos nesse prestígio e descansamos demais, deixando de fazer trabalhar a própria psicanálise. A ortodoxia está em baixa. Parece que somos agora obrigados a inovar, frente à arrogância analítica transformadora em maltrato do paciente. Parece que não fica outra alternativa que reflutuar velhas técnicas de maternagem. Hoje está na moda confessar pecados ou fazer deles provas de plasticidade. É necessário mais do que nunca separar a procurar do novo, da tradição, da reedição da velha sedução transferencial que tanto procurava Freud quando escreveu em seu artigo. Entre outras coisas, por isso que ele me parece tão atual. Um grande abraço a todos que viram este vídeo. Se você está interessado em ver mais, nós temos mais vídeos para você visualizar. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, e psicanálise é vida. Muito bem, pessoal. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Estamos aqui dispostos a discutirmos psicanálise, essa ciência maravilhosa. E também estamos dispostos a resolver e a responder as dúvidas. Não podemos fazer uma análise, claro, mas pelo menos indicar algum colega da cidade que você está, tirar alguma dúvida sua a respeito da psicanálise. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal. Nós queremos chegar aos 1000 inscritos. Nós queremos divulgar esta ciência que é tão importante no crescimento e na vida do ser humano. Curta, compartilhe, dê o seu like, você que já está inscrito, e indique o nosso canal, o canal do psicanalista. Um grande abraço e um beijo no coração.